Obra irregular causa riscos de desmoronamento na Vila Dom Luiz. A área foi interditada pela Defesa Civil. Aumentam os casos de infecções respiratórias em crianças e idosos na capital. Está preso um homem foragido da justiça condenado a 6 anos de prisão por estupro. A vítima tem problemas mentais. E veja ainda a história de uma família que conserva a tradição dos cantadores de Bumba Meu Boi. Estas e outras notícias agora no Guará News. Olá, boa tarde. A retirada irregular de terra de uma encosta causou um deslizamento de uma escada que dava acesso a um conjunto de casas na Vila Dom Luiz. A situação deixou os moradores assustados, com risco de novos desmoronamentos. A Defesa Civil interditou a área. Para tentar conter o desmoronamento, a Defesa Civil colocou lonas de contenção sobre as barreiras. O problema da erosão foi iniciado por uma obra irregular, ao lado da escadaria, que dá acesso a diversas casas da Vila Dom Luiz. O proprietário desse terreno aqui começou a desestabilizar há algum tempo atrás, inclusive no dia de domingo com o Max, a nossa equipe esteve aqui. Eles, na ocasião, parou temporariamente, mas vocês estão vendo, ele continuou em outro momento a fazer essa obra aqui, num período inadequado, que é no período chuvoso. Mesmo com as diversas notificações da Defesa Civil, o proprietário do terreno ao lado continuou as escavações. Com a chuva que caía, essa escadaria ao lado acabou desabando, comprometendo a estrutura destas 4 casas que ficam na parte alta do morro. Diante desses problemas e da possibilidade de perder as moradias, os moradores cobram soluções das autoridades. Nós vamos falar com ele, com o dono da obra. E ele, toda vez ele continua fazendo essa obra aí irregular, que não tem nenhuma placa do CREA, ainda não vi nenhuma fiscalização aqui. E cada vez mais a gente dizia para ele não cavar o morro, não cavar, e ele metendo as escavadeiras, as máquinas escavadeiras. Com o desmoronamento, a Defesa Civil teve que interditar a área. Os moradores que têm casas sobre a barreira temem perder a única moradia que tem. Com a possibilidade de perder as casas e não ter para onde ir, os moradores demonstram preocupação. Quer dizer, a gente está inseguro agora, morando aqui mesmo, pedindo para Deus proteção. Os moradores das 4 casas interditadas deverão ser incluídos no programa de aluguel social. A polícia prendeu uma mulher acusada de aplicar golpes em empresários e políticos no estado. Marciele Trabuzzi ficou conhecida após denúncias divulgadas nas redes sociais. A polícia chegou até Marciele Trabuzzi por meio de várias denúncias. Somam mais de 50 boletins de ocorrência aqui na Delegacia de Defraudações. Segundo a delegada, ela é acusada de aplicar vários golpes contra empresários, políticos e até mesmo taxistas. Através de denúncias de vítimas, nós abrimos um inquérito policial, ouvimos essas vítimas, né? Essas vítimas juntaram alguns dados de que a Marciele estaria ameaçando e que também ela estaria prevendo uma fuga para fora do país. Por isso nós pedimos a preventiva. A preventiva foi dada hoje pela 7ª Vara Criminal e foi cumprida hoje pela captura das defraudações. E a Secretaria de Segurança Pública apresentou um homem que estava foragido da Justiça, condenado a 6 anos de prisão por estupro. A vítima sofre de problemas mentais. A prisão de Raimundo Pereira da Silva, acusado de estuprar uma menina na cidade de Bacabal em 2005, aconteceu nesta terça-feira no estado do Pará. Segundo o delegado da Superintendência da Polícia Civil do Interior, ele já havia sido condenado pelo crime e estava foragido. Logo após a sentença definitiva, ele empreendeu fuga para o estado do Pará, onde se estabeleceu lá, montou um salão e passou a trabalhar normalmente. Ainda de acordo com o delegado, Raimundo Pereira foi encontrado em Parauapebas 4 anos depois da condenação, graças ao trabalho do Disque Denúncia e a mãe da vítima. Através da mãe da vítima, nos deu algumas informações e o superintendente de Polícia Civil do Interior, doutor Jair, determinou que uma equipe fosse deslocar ao estado do Pará, a fim de que pudesse efetivar a prisão dele.
e a equipe logrou êxito em encontrá-lo na cidade de Parauapebas. A mãe da vítima contou que a filha sofre problemas psicológicos e que está aliviada com a prisão do estuprador. Eu tive que correr tratamento. Meu Deus, o que é que eu faço? Procurar ajuda psicólogo, psiquiatra. Aliviada, né? O meu dever de mãe cumprido. Uma ação criminosa que acontece com frequência no Maranhão. Os assaltos conhecidos como saidinhas bancárias. Existem algumas medidas que podem ser tomadas para evitar ser mais uma vítima desse crime. A polícia acredita que os bandidos observam a rotina dos clientes dos bancos. Só nos primeiros 4 dias de maio foram registradas 4 saidinhas bancárias. Ontem, um funcionário do jornal O Imparcial foi assaltado quando chegava ao estacionamento da empresa depois de ter sacado cerca de R$23 mil de uma agência bancária. Seu Francisco Xavier, de 66 anos, foi uma das vítimas da saidinha bancária. O momento da ação foi aterrorizante. Os bandidos tinham informação que a vítima havia sacado R$20 mil, mas ele só tinha R$1.800 e quase perdeu a vida. O dinheiro estava com meu filho. Ele desceu do carro e entregou, só que ele insistiu que eu tinha recebido 20 mil. A partir daí, ele ficou insistindo para tirar em mim, né? Ainda se recuperando do susto, seu Francisco tem medo de voltar a uma agência bancária. Depois que acontece um assalto, praticamente a pessoa fica meio precavido, né? E meio temeroso. Somente no último dia 4 foram 4 saidinhas. A primeira aconteceu no Banco do Brasil da Avenida dos Holandeses. Os bandidos levaram uma quantia de R$5 mil. Depois, um outro crime no estacionamento do prédio da Fiema, que não teve a quantia revelada. E mais tarde, a ação aconteceu no bairro da Jordoa, quando o empresário foi abordado por 2 motoqueiros. Essa semana foi uma semana complicada, né? Nós tivemos 3 ocorrências de Rua Pessoa, na qual você se refere à saidinha bancária. Essa semana foi uma semana complicada. Nós até estávamos com o número reduzido, né, se comparado com meses anteriores, mas infelizmente essa semana foi uma semana delicada. Cientes da criminalidade, a polícia já iniciou o reforço na segurança da região. E para aqueles que precisam realizar grandes saques, ficam as dicas para não facilitar a ação dos criminosos. Quando for efetuar esse saque, que vá pelo menos com uma ou mais outra pessoa, 1 ou 2 pessoas no interior do veículo, evite de comentar na empresa a qual ela trabalha, que vai efetuar esse saque, evitar comentários de dia, hora. Ao chegar na agência bancária, também evitar comentários, conversar com pessoas que não conheça. E principalmente não reagir ao assalto. A seguir, aumentam os casos de infecções respiratórias em crianças e idosos na capital. Professores estaduais e municipais de São Luís estão reunidos na manhã de hoje para decidir se vão continuar em greve ou não. A assembleia acontece no auditório da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado do Maranhão. Outras informações você confere no Maranhão Acontece às 7 horas da noite. Neste período do ano, nos hospitais, as filas pela procura de atendimento para crianças e idosos aumentam. Nesta fase, começam a se intensificar os casos de viroses, mas o maior risco nessas doenças é a automedicação. As viroses causadas pelo vírus influenza são as mais comuns nos hospitais e unidades de pronto atendimento em São Luís. O registro de viroses como gripe e pneumonia aumentou entre as crianças e os idosos. Criança, febre, gripe, diarreia, né? Adulto. Também tem outras viroses, diarreia, febre, gripe, dor no corpo, cansaço. Muitas crianças com febre de 40 graus, 39 graus, tá? E somente nesse período chuvoso, nosso atendimento ele triplicou. O vírus da gripe se propaga muito rápido, principalmente em ambientes fechados e quando o clima está muito seco. E quando se instala no organismo, traz complicações como a pneumonia e a sinusite, além de doenças fatais como a meningite, doenças que afetam principalmente as crianças. A virose trouxe graves sintomas para o garoto Vitor. Virose devido a esse tempo que a gente está vivendo de chuva, agora faz chuva, agora é sol.
E ele também é um pouquinho teimoso, né? Porque banhando de roupa, ficando úmida, e acabou pegando essa virose. O pediatra explica por que essas viroses afetam principalmente as crianças. E agora, nesse período, nós temos essa virose sazonal que se caracteriza por uma gripe. Uma gripe, aliás, de uma consistência atípica em relação a essas gripes comuns ou esses resfriados comuns. Portanto, é uma doença do aparelho respiratório que afeta as crianças e adultos, trazendo um quadro mais insidioso, mais agudo. Em casos de viroses, as febres são sempre muito arriscadas, podendo causar convulsões nas crianças. E para amenizar este sintoma, tomar banho é o melhor remédio. Para que nós tenhamos assegurado a baixa temperatura, o banho é a melhor e a primeira indicação como um elemento auxiliar à medicação. A partir de 10 de junho, o consumidor deve prestar mais atenção à nota fiscal. É que o documento vai mostrar todos os impostos que incidem sobre cada produto. A nova lei pretende informar o valor real do produto e quanto pagamos de impostos. A partir do próximo mês, as empresas serão obrigadas a declarar nas notas fiscais a carga tributária sobre produtos e serviços adquiridos pelos consumidores. O valor correspondente aos tributos deverá considerar a soma de impostos municipais, estaduais e federais. Isso vai levar a um comportamento do consumidor mais cidadão, entendendo que paga impostos a cada compra que faz. A tendência é que ele haja de uma forma mais com cidadania, ou seja, ele exija mais dos governos a aplicação desses recursos. Devem ser informados nas notas os percentuais do imposto sobre produtos industrializados, sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre serviços, contribuição para financiamento da Seguridade Social, imposto sobre operações financeiras, imposto que incide sobre a comercialização e importação de derivados de petróleo e, em alguns casos, o imposto de importação. A nova lei entra em vigor a partir do dia 10 de junho e a intenção é que o consumidor saiba o valor real das mercadorias que adquire e o volume de impostos embutidos em produtos ou serviços. As empresas ainda não adequaram a exigência para os cupons fiscais, que declaram apenas o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, mas todos os outros impostos serão declarados em documentos fiscais. Com relação à nota fiscal eletrônica, a Secretaria da Fazenda já providenciou as atualizações no sistema para permitir a emissão da nota fiscal eletrônica com os campos necessários para o lançamento dos impostos, que ainda não havia campo suficiente para isso. Com relação à nota fiscal em papel, que ainda é emitida por algumas empresas, assim como a nota fiscal série D ao consumidor, que é em papel também, o lojista, ao emitir a nota fiscal, lança nessa nota os valores, calcula aproximadamente o valor dos tributos incidentes sobre a venda e vai lançar lá. O maior beneficiado com a nova lei será o consumidor, que saberá detalhadamente quanto de impostos está pagando na compra de serviços ou produtos. Claro que é importante, né? Você tem que saber o que você paga, o que você contribui. Mais do que é importante, né? A carga tributária no país é uma coisa absurda e nós sabemos que o nosso dinheiro ele é deslocado de um canto para outro sem endereço correto. Hoje é o lançamento de um foguete de treinamento básico no centro de Alcântara. A operação faz parte de um treinamento operacional para obter dados do foguete. O repórter Ismael Gama está em Alcântara e traz outras informações por telefone. Horas da tarde. O foguete tem 3 metros e 5 centímetros de comprimento e 12,7 centímetros de diâmetro e peso total de 68 quilos e 300 gramas. A expectativa é que o foguete alcance uma altitude de 30 quilômetros num voo que deve durar pouco mais de 2 minutos. O lançamento do foguete faz parte da Operação Falcão 1, a primeira operação realizada pelo Centro de Lançamento de Alcântara neste ano e que pretende treinar cerca de 100 pessoas envolvidas na operação. O foguete não tem nenhum experimento científico, mas servirá para gerenciar procedimentos de segurança e comandos para a equipe do CLA. Ismael Gama, do Centro de Lançamento de Alcântara, para o Guará News. Foi adiada para amanhã a audiência da CPI do Bom Peixe na Câmara de Vereadores de São Luís, que investiga supostas irregularidades contratuais no programa da Prefeitura. A audiência teve que ser remarcada por falta de quórum.
Dos 5 membros que compõem a comissão, apenas 2 compareceram. O presidente, o vereador Pedro Lucas, e a vereadora Rose Salles. Das 2 testemunhas que deveriam ser ouvidas hoje, apenas uma compareceu. No próximo bloco, veja a história de uma família que conserva a tradição dos cantadores de Bumba Meu Boi. Agora vamos falar sobre mercado de trabalho e a notícia não é nada boa para o Maranhão. O saldo no mês de abril é considerado negativo. É que houve mais demissões do que contratações no período. O setor da construção civil foi o que mais registrou demissões. Mas a expectativa é que a partir de julho sejam gerados mais empregos no estado. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED, o Maranhão está entre os estados que tiveram desempenho negativo na geração de empregos no mês de abril. De acordo com a estatística, no mês passado foram gerados no estado 16.113 empregos, mas os desligamentos ultrapassaram, tendo um saldo negativo de menos 736 empregos. Na estatística, todo o começo de ano, primeiros 4 meses de ano, para o Maranhão, nós enfrentamos essa baixa, essa diminuição da empregabilidade. Maio publica os demitidos e os admitidos de abril. Todo ano, a partir do mês de junho, julho, o Maranhão começa a dar resposta na empregabilidade. Em abril, a área que mais demitiu no Maranhão foi o setor da construção civil, com menos 546 postos de trabalho. E em segundo lugar vem o comércio, com desligamento de 246 pessoas dos seus trabalhos. Em março, esses setores também foram os que apresentaram os piores saldos de empregos. É um período de inverno que retrai normalmente a construção civil, que há uma desmobilização que começa desde janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, nós estamos vivendo esse momento numa realidade onde que os efeitos atmosféricos, tudo coincide para o período mais crítico nosso de empregabilidade mais baixa. O mercado de trabalho gerou no país, em abril, 196.913 postos formais de emprego, o que significa um crescimento de 49% em relação ao mês anterior. Que toda criança gosta e precisa brincar, isso todo mundo sabe. E existe uma semana dedicada para essa atividade. Encerra hoje a Semana Mundial do Brincar. A ordem é liberar a imaginação e usar a criatividade para produzir os próprios brinquedos. Linha, tala, papel e muita criatividade. Assim está sendo celebrada a Semana Mundial do Brincar. Neste centro comunitário da LBV, no bairro da Madre Deus, que atende crianças de 6 a 11 anos, várias atividades foram desenvolvidas, como estas oficinas de pipas e de roupinhas para bonecas. A Elaine brinca e já deu até o nome para a nova amiguinha. Mimi. É? E é legal fazer a roupinha dela? É. A educadora diz que a criançada se diverte ao fazer seus próprios brinquedos, mas destaca a concorrência com as novas tecnologias. Quando elas chegam aqui, a gente tem as oficinas para serem trabalhadas, e a gente trabalha muito com essa construção própria das crianças. Elas acabam que gostando muito, porque é uma coisa que elas mesmas estão fazendo, né? Então acaba sendo muito proveitoso. Nos dias atuais, onde brincar é sinônimo de internet, de videogames, e onde muitas dessas atividades acaba tirando o poder de criatividade das crianças, fazer uma pipa dessa aqui devolve o sentido de tradição, além de ser um ótimo instrumento pedagógico. O Davi aprova a brincadeira. Deu muito trabalho? Não. É legal fazer teu próprio brinquedo? É. Quem foi que te ensinou? Eu aprendi com meus colegas. E agora você vai conhecer a história de uma tradição passada por gerações. E quando chega o período junino, o talento começa a ganhar mais força, a decoração da casa muda e as músicas típicas tomam espaço, cantadas por um menino de apenas 14 anos, que é considerada uma das maiores vozes do Bumba Meu Boi. Ouvindo a voz, até parece adulto cantando. Meu novilho brasileiro,
que a natureza criou. Emanuel e Adailson seguem os passos dos avós famosos na cultura popular maranhense. Eles estão dando continuidade à tradição familiar, mostrando que o talento e a paixão pelo Bumba Meu Boi vem do DNA. Emanuel tem 8 anos, é neto de Humberto do Maracanã, e Adailson tem 14 anos, é neto de Coxinho, falecido no ano de 1991 e considerado uma das maiores vozes do Bumba Meu Boi. Eu comecei a olhar meu avô cantando, aí me deu vontade de cantar também, eu comecei a gostar da cultura do popular maranhense que existe no nosso estado. O Bumba Meu Boi, para mim, na minha família, sempre foi uma raiz. E já vem do sangue, né? O meu avô, o Coxinho, foi um dos grandes nomes da cultura popular maranhense. E me inspirou, me deu mais emoção, me deu mais vontade para mim entrar, ingressar na cultura maranhense, já cantando no meu boi, que é o que eu acho que eu sei de fazer de melhor e que já veio mesmo no sangue, já de família. Outras crianças já seguem os passos de Emanuel e Adailson, como o jovem Davi, de 9 anos. Eu, quase todo dia, eu ia para casa do meu primo. Ele pegava e começava a cantar. Eu aprendi a cantar boi, seguindo meu tio, meu primo, todo mundo da minha família. O grupo existe há cerca de 7 anos e essa brincadeira é feita por crianças. Eles se preparam durante todo o ano para apresentar uma bela festa no período junino. Começou com os meninos, se reuniram aqui na rua, brincando, fizeram o boi, né, de caixinha, o chifre do boi fizeram de balões. Aí o morão era uma árvore qualquer, pequena, eles enfeitavam um pedaço de pau e assim era o boi. Aí, com o passar do tempo, foi evoluindo. As vistagens eram de TNT, a roupinha deles de TNT. E eles foram gostando cada vez mais e a gente olhando tudo isso, o incentivo deles, a expectativa que eles tinham de querer ter uma coisa mesmo, como se fosse de verdade. Aí minha mãe colocou o boi para ser desse jeito aqui que vocês estão vendo, com essas indumentárias todas, e é desse jeito que a gente vai seguindo. A casa ganha até um adereço a mais, né? Porque vocês produzem tudo aqui também. Também, tudo é aqui, tudo é aqui. A casa ganha uma decoração especial, indumentárias espalhadas por todos os lados. As crianças ajudam a fazer tudo. Essa é uma forma de desviá-los da criminalidade e envolvê-los na cultura do estado. Mas o problema é a falta de apoio do poder público. Poder público não, aqui é só nós mesmo e o vereador do bairro, Marlon Garcia, o dono do bairro Restaurante Porto Seguro e o Diego da Casa Patrimônio Show. Sempre que a gente precisa, eles estão conosco. No mundo tudo tem conhecimento, não me deixe convir assim. Futebol, Sampaio e MAC decidem hoje às 8h30 da noite o título do segundo turno do Campeonato Maranhense. O vencedor garante vaga na final do estadual contra o Imperatriz, campeão do primeiro turno. Com melhor campanha no segundo turno, o Sampaio joga com a vantagem de ficar com o título após 2 empates ou uma derrota e uma vitória pelo mesmo saldo de gols. Enquanto isso, o time atleticano precisa de pelo menos uma vitória para garantir a conquista do retorno. Outras notícias do Maranhão acontecem às 7 da noite. Uma ótima tarde para você e eu te espero amanhã.